Saulo, tudo Boa bem? tarde, tudo bem. O senhor já rodou bastante o elenco ali, principalmente na lateral esquerda. Todo mundo ganha essa oportunidade. Eu quero saber se já tem um titular para a posição e se o Lute, quando entrou bem na última partida contra o Brusque, se ele colocou uma pulguinha atrás da orelha. Sim, até porque ele vem treinando bem já há algum tempo. Então eu estava querendo que surgisse uma oportunidade para poder ele ter, justamente por conta disso. Os jogadores que se dedicam e continuam se dedicando quando sai do time ou quando perde a posição, levam muito em consideração. Ele tem feito isso, então essa oportunidade foi boa, ele entrou bem no jogo e aproveitou, e eu fico contente com isso. Levando em consideração o final da primeira fase, apesar de ter feito essa avaliação, eu queria que tu falasse quais foram os principais erros e acertos do Figueirense ao final dessa primeira parte da competição, agora visando o mata-mata. Passado toda essa fase, logicamente, se a gente faz uma análise em relação a números, a gente vê que nossa grande dificuldade foi jogar fora de casa. Isso é pela maneira da gente jogar. Nós jogamos da mesma forma dentro e fora de casa. E é uma equipe que joga de forma ofensiva e hoje deu para perceber que isso em alguns jogos nos criou dificuldade. Talvez a gente possa, e nós vamos fazer, claro, uns ajustes quando os jogos forem fora daqui de Florianópolis. Professor, o estadual é importante, obviamente, mas a gente sabe que a menina que brilha os olhos do Figueira hoje é o brasileiro. Tu acredita nesse elenco, ele é suficiente para a Série C? E se não, qual é a principal posição que o Figueira precisa contratar? Não, nós, desde o começo e continuamos, nós temos dificuldades, não temos capacidade de grande investimento. E com isso dificultou, porque mesmo aqui no campeonato estadual, a gente, desde o começo, nós estamos precisando da equipe de algumas peças para serem reforçadas, inclusive no sentido de características de jogadores. Por exemplo, a gente precisa fazer jogar de uma determinada maneira, mas a gente não tem jogadores com características para fazer algumas funções, e isso só você contratando jogadores com características específicas para isso, e isso está desde o começo. A gente ainda não conseguiu fazer isso e o trabalho continua, porque na Série C isso aumenta a necessidade e nós vamos continuar trabalhando para isso. Falando sem contratações, está tendo que usar o que você tem por aqui, mas parece que alguns jogadores são mais utilizados ao longo das partidas, não são titulares, mas acabam entrando mais que outros e às vezes não estão dando resultado. Por exemplo, vou citar um exemplo do Jefferson, que tem sido bem criticado, e do outro lado tem outros jogadores, principalmente da base, que às vezes tem menos rodagem, menos minutos que ele, como por exemplo o Bernabé, não são das mesmas características. Eu queria que falasse um pouco dessa avaliação de peça por peça, assim, desses jogadores que você tem utilizado mais. Os garotos que estão treinando aqui com a gente, eu acredito, quando conheci eles e passei a trabalhar, um grande futuro que o Figueirense tem nesses garotos. São garotos de futuro, de grande talento. E nós estamos passando numa fase e jogamos um campeonato com instabilidade. Nesse momento, eu não posso querer que o Renan, o Davi, o Zonta, eles resolvam o problema do Figueirense. Esses jogadores são jogadores importantes. Esse momento na carreira dele são momentos importantes, decisivos. A torcida está naturalmente, com razão, cobrando muito da gente. Então, é necessário e é importante saber os momentos de colocá-los. O Jefferson porque ele é reserva imediato. Então, a exigência dos jogos onde ele entra, quando houve uma possibilidade favorável, o Bernabé entrou e conseguiu fazer gol. Eu não posso chegar e eu não vejo ele preparado para poder ele resolver essa dificuldade que jogadores experientes não estão conseguindo resolver, que a gente tem tido dificuldade. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque são jogadores promissores, talentosos e que vão dar alegria, e não vai demorar muito tempo para estar jogando na equipe titular, não. Professor, na coletiva pré-jogo do Raul Cabral, técnico do Ercílio Luz, ele classificou o duelo entre Figueiredo e Ercílio
duelo equilibrado, mesmo eles tendo sido líder da primeira fase e decidindo o segundo jogo em casa. Tu concorda com essa afirmação? Concordo e a gente deu essa demonstração. Nós fizemos uma campanha instável, né, de altos e baixos, mas quando nos encontramos e nos enfrentamos, porque isso tem a ver muito com características de jogo e encaixe de jogo, e acho que o encaixe de jogo entre nós e o Hercílio faz com que esse equilíbrio exista. Agora, isso aconteceu no último jogo. Agora é um outro campeonato, então cada um com as suas razões e motivações, com toda certeza tem diferenças para esse jogo. E aí, no momento do jogo, essas diferenças vão aparecer porque cada um chega para esse jogo de uma maneira e vai reagir e buscar cada um a sua maneira. Então, nós sabemos que não vai ser uma coisa igual, mas que temos condições de jogar, mesmo ele sendo o melhor time do campeonato, com justiça, jogando um grande futebol, equipe forte, respeitamos muito, mas não temos dúvida nenhuma que a gente pode jogar de igual para igual. Mesmo afirmando que é um jogo equilibrado, tem sim um favoritismo pelo fato da campanha do primeiro turno desse turno do Hercílio Luz. Eles têm uma defesa que é a melhor da competição também, com apenas 3 gols tomados. Vocês já foram lá e furaram essa defesa no jogo no Orlando Scarpelli. Eu queria que você falasse um pouco, pensando justamente nesse jogo específico que consegue se fazer diferente, porque agora é mata-mata, né? Apesar de serem 2 jogos, se não conseguir classificação, o Figueirense vai ficar sem qualidade. Não posso contar isso aqui para você, né? Ele também, claro, estudou a nossa equipe e vê a estratégia, a maneira de superar a nossa equipe. E justamente por ter esse encaixe, essa equipe, a gente tem estratégia para jogar contra eles, sim. E que é diferente de jogar com uma outra equipe. E essa estratégia é a maneira que a gente acha que pode justamente equilibrar, como você falou. Lógico que eles são favoritos e tem que ser favoritos. A melhor campanha, os números deles são melhores do campeonato justamente. Então, esse favoritismo existe. Só que no último jogo a gente viu um equilíbrio, porque o favoritismo é até entrar em campo. Entrou em campo, aí tem que se mostrar e fazer valer esse favoritismo. E aí no jogo a gente conseguiu equilibrar. E nós estamos trabalhamos bastante essa semana para que a gente possa de novo enfrentar de igual para igual. Mas a gente viu no primeiro jogo entre Figueira e o Leão do Sul 2 primeiros tempos bastante diferentes. O primeiro tempo com o Figueira um pouco pior na partida, e no segundo tempo o Figueira muito bom, principalmente com uma boa volúpia no setor ofensivo. Qual time que a torcida alvinegra vai ver no domingo? Aquele do primeiro tempo ou do segundo tempo, pressionando mais? Não, nós trabalhamos para que a gente tenha um desempenho do segundo tempo, porque para você superar uma equipe nesse nível, com esse favoritismo, você tem que ser a sua melhor versão. E a busca é essa, para sermos essa melhor versão. E a melhor versão foi o segundo tempo. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo igual. Nós temos estratégia para que possamos jogar bem dessa forma para superar, que não é fácil. Nós temos que fazer um grande jogo para isso, porque é um adversário muito bom e de respeito. Gustavo, tu se sente ameaçado como cargo? Eu sei que tem isso, até em outro momento eu te perguntei a mesma coisa, e tu falou que o técnico sempre está ameaçado, porque é o cargo, que é o que diz o cargo. Mas pelo que foi o Figueirense nesses 11 jogos durante a fase classificatória, tu se sente um pouco balançado nesse cargo? Nem um pouco. Quanto a isso não passa pela minha cabeça. Minha preocupação é só com o que eu tenho que fazer, as soluções que eu tenho que encontrar. Eu não me preocupo com nada disso não, porque eu confio no meu trabalho, no trabalho que eu faço. Não tem sido um trabalho fácil, é um trabalho difícil, por causa das dificuldades que nós temos, principalmente de investimento, isso dificulta bastante, mas eu estou muito confiante no que a gente fez, mesmo com todas as dificuldades e essa instabilidade, mas que a partir de agora é um campeonato que é como se recomeçasse. Então, mano a mano, 180 minutos para ser resolvidos. E isso, eu acredito que pode mudar muita coisa do que foi essa primeira fase. Até por isso, a nossa torcida, mesmo com toda essa dificuldade, eles apoiaram a gente bastante. Jogamos jogos fora daí
em que a torcida adversária era maior e a nossa torcida conseguia nos incentivar bastante, mesmo com essa dificuldade e a insatisfação natural que a torcida está. Agora é um momento especial, inclusive para a nossa torcida. A gente quer muito que eles estejam lá no estádio, porque é o recomeço do campeonato e estamos nos preparando para a gente mudar o que foi o campeonato assim, de irregular que nós fizemos até agora. Então são 2 jogos, o outro jogo é na casa deles, e o primeiro jogo é na nossa casa, e na nossa casa a gente quer prevalecer e a ajuda da torcida sempre foi importante, e a nossa torcida tem um peso e joga a gente para cima, a gente precisa e queremos muito que eles estejam lá e espero e tenho certeza que eles vão estar lá para nos incentivar e vai ser assim decisivo para o nosso comportamento, para a gente ter a nossa confiança e motivação aumentada, que ela já existe, mas o nosso torcedor ele tem uma influência muito positiva sobre nós. Eu quero saber como é que o time vai para esse jogo com esse Luz, os assuntos sobre salários atrasados, rondor, o time está focado, como é que faz para manter o foco numa hora dessa? Falar essa questão disso. Nós estamos tendo problemas, porque o nosso problema nós resolvemos internamente, mas já faz tempo que a gente tem problema. Futebol é o seguinte, problema todo dia de espécies diferentes, mas temos todos os dias e a gente está conseguindo resolver. Esses problemas, inclusive financeiros, eles não interferem, não vai interferir em comportamento, em motivação, em nada, porque a gente tem demonstração disso. Nós não jogamos bem em algumas partidas e isso por consequência de adversário, de erros nossos, de desacertos do jogo, mas empenho, dedicação, inclusive no dia a dia, aqui não tenho o que reclamar desses jogadores. São altamente profissionais e aí eu não tenho preocupação com isso, isso não é a minha preocupação. Confio e acredito no que eles fizeram até agora, então isso, a grande preocupação é Cílio, mas não esse tipo de acontecimentos que são do nosso cotidiano. A gente vai estar pronto domingo para duelar bem.